Bom dia, hoje é 10 de março de 2023, sextou aqui na Faria Lima e nós vamos comentar dados importantes que saíram aí, que estão mexendo com o mercado. E vamos começar, Marcos, falando dos dados americanos, o Sim, mercado de trabalho, enfim, o famoso payroll sim. que veio hoje de manhã. Sim, bom dia. Então, Caval, agora há pouco, né, saíram os dados do mercado de trabalho norte-americano referentes ao mês de fevereiro, né? Havia muita expectativa, como sempre há, né? São os dados mais importantes aí do mês. E acho que vale a pena passar um pouco pelo conjunto das informações, né? As contratações, que é o número mais assim visado, né, da divulgação, as contratações ficaram acima do esperado, né? Havia expectativa de uma contratação aí líquida para o mês de fevereiro de 220 mil pessoas e veio 311 mil, né? Então, 90 mil acima do esperado, né? Mas a leitura não foi tão positiva, né? Não foi uma surpresa tão forte se a gente considerar que os outros indicadores do conjunto de dados foram um pouco mais fracos. Nominalmente, a taxa de desemprego, acho que é um grande destaque pelo lado mais fraco, né? Ela acabou subindo no mês de fevereiro, saiu de 3,4% para 3,6%. O mercado esperava que fosse ficar estável em 3,4%. E também, né, acho que um grande foco aí por conta de toda a dinâmica da inflação, salários, né, também vieram com números um pouco mais calmos, aí veio 4,6% de alta em relação ao mesmo mês do ano passado, o mercado esperava 4,7%, então acabou sendo, vamos dizer assim, somando as informações aí, um pouquinho mais dove, né, um pouquinho mais moderado do que poderia ter vindo. Né? E acho que, no final das contas, é isso, né? Você soma contratações mais fortes, mas uma oferta de mão de obra que está subindo, né, por conta da taxa de participação, que significa que o conjunto de pessoas que estão trabalhando ou procurando trabalho aumentou, né, no mês de fevereiro, né, a oferta atraindo salários mais altos, oportunidades em alta, atraindo muita gente, acaba sendo uma informação positiva para o Fed, né, a oferta melhorando, ajuda a aliviar um pouco pelo lado da demanda. Né? E à luz, então, do testemunho, né, do Jerome Powell essa semana no Congresso, ele chamou a atenção que o Fed vai olhar a totalidade dos dados, enfim, como é que você vê esse quebra-cabeça agora depois do dado de hoje? Sim, então, acho que é isso importante. Né? O dado de hoje, ele sempre é importante, né, os dados de mercado de trabalho, mas eles ganharam um contexto, vamos dizer assim, específico porque o Powell, né, o presidente do Fed, no começo da semana, ele deixou aberta a porta para a possibilidade aí de se aumentar mais rapidamente os juros por lá. Né? Só lembrando que nas últimas reuniões o ritmo foi de 25 pontos base, ele deixou aberta a hipótese aí de acelerar para 0,50 novamente, mas ele colocou uma condição muito firme, né? A totalidade dos dados que iriam sair do começo dessa semana até a data da reunião daqui 2 semanas teriam que vir muito fortes, muito mais altistas. Né? O dado de hoje já foi um pouco mais misto, né? No sentido em que não foi tão forte, né? Principalmente pelo lado do salário. Né? Então, acho que, na minha opinião, joga mais força para continuar no ritmo de 25. Eu, particularmente, acho bem mais prudente do ponto de vista estratégico que o Fed continue nessa linha. Especialmente, né, Carol, como a gente, economista, gosta de insistir, né, e é importante, né, os juros atuam de maneira defasada sobre a economia. Né? Então, tudo aquilo que o Fed apertou de política monetária ao longo dos últimos 6 meses ainda serão sentidos na economia. Né? A gente teve, por exemplo, né, especificamente ontem, nessa história de um banco lá na Califórnia, que apostou muito no mundo de criptos, tá colocando. É, as pessoas estão elencando isso como um possível risco sistêmico. Acho que é muito cedo para se falar nisso, mas enfim, quando começa a aparecer esse tipo de coisa, né, acho que fica até prudente por parte do Banco Central, obviamente, prestar atenção, embora isso seja ainda muito incipiente, acho que não é algo que venha a preocupar. Né? Então, acho que a gente tem que ficar muito mais atento aí na reunião do Fed daqui 1 semana e meia, aonde é mais fácil, como eu disse, o Fed continuar na linha de 25
e sinalizar que ele ainda está preocupado, subindo as projeções, né, de inflação. Acho que é o mais provável que a gente veja que nos horizontes mais distantes as projeções de inflação sejam elevadas e, inclusive, subir aquilo que o Fed tem na cabeça como taxa terminal de juros, né? Hoje, só para você ter uma ideia, na última projeção feita em dezembro, estava em 5,1%. Acho perfeitamente possível essa taxa aí de consenso do Fed, né, de taxa terminal, subir para perto de 5,5%, até passando um pouquinho desse número aí. Acho que é mais nessa linha que a gente vai ver o Fed agindo aí daqui a alguns dias. Perfeito. Então, nesse contexto, né, nós temos ainda um dado que é importante, né, para a decisão do Fed, que é a inflação que sai na semana que vem. Isso, né? exatamente. Assim, supondo que a gente não tenha nenhuma grande surpresa, vai referendar a ideia do 25. E mesmo com alguma surpresa altista aí que mostre que foi alguma coisa específica, alguma coisa transitória, acho que dificilmente vai fazer o Fed se mover fortemente na direção do 0,50. E aqui, né, só, Caval, acho que vale a pena dizer, né, que como o Powell ele é o presidente do Fed, mas ele é uma pessoa só. E quando ele fala no Congresso, que foi o caso, né, ele está falando meio que em nome do colegiado, e no colegiado você tem pessoas que são mais duras, né, um tom mais duro no combate à inflação. Então, na hora que ele deixa a porta aberta para 0,50, ele está tentando respeitar a opinião dos demais. Né? Acho que é isso que é importante destacar aqui. Não dá para ele fechar essa porta, mas a probabilidade, então, nesse momento, voltou a, né, se dirigir mais na direção do 25 mesmo, lembrando que um mês atrás, né, o dado do payroll assustou, né, foi um número muito, muito forte, e hoje já veio algo mais benigno, aí, especialmente na parte de salários. Bom, falávamos aqui da divulgação da inflação lá nos Estados Unidos na semana que vem, e hoje tivemos a divulgação do IPCA do mês de fevereiro. E isso, portanto, bastante importante aqui, olhando à frente os passos do Banco Central. Como é que foi? Então, Caval, mais um número salgado de inflação, né? O IPCA 15, né, que era a prévia do mês de fevereiro, já tinha vindo um número mais alto e novamente o número ficou mais alto. Era esperado uma alta de 0,78% agora para o mês de fevereiro, 0,84%, né? E ali destacaria três grandes dinâmicas ali que explicam um pouco desse número um pouco mais azedo, né? Primeiro, a gasolina, né, que subiu mais forte do que se imaginava, né? Subiu mais de 1% no mês. O consenso estava por volta de 0,50, né? Metade da alta que acabou sendo apresentada. Só lembrando, é o mês de fevereiro, então em teoria não era para pegar a reoneração dos combustíveis, né, que se deu basicamente aí a partir do começo de março, né? Mas a gente sabe, né, que ali na virada do mês e na virada na iminência da notícia, né, muitos postos acabaram se aproveitando e subindo os preços, né? Talvez tenha tido um pouco disso, né? Outro destaque que eu faria, né, que tem sido fonte de uma grande volatilidade aqui na inflação brasileira, volatilidade no seguinte sentido, para cima, né, mais do que para baixo, né? Saúde e cuidados pessoais, né, tem subido muito, né? O gráfico está aí na tela para quem está acompanhando pelo YouTube, aqui os comentários, já sobe mais de 12% no acumulado dos últimos 12 meses, né, esse item, esse grupo, que tem um peso baixo, mas no final das contas faz diferença, né? E o último destaque, que aí eu acho que talvez seja o mais relevante aqui para a gente, depois a gente destrincha um pouco mais, né? A média dos núcleos do IPCA, né, é uma métrica muito acompanhada pelo Banco Central, na verdade ele está muito de olho nessa dinâmica, mostrou uma aceleração, né, reacelerou aí no mês de fevereiro, né, o que não é bom. E aí acho que foi para 0,73 especificamente no mês de fevereiro essa métrica. E acho que aqui uma conta muito simples, que é bom ter na cabeça, né, Caval, como a gente tem uma meta de 3% de inflação para o ano que vem, e se a inflação está rodando a 0,50 ao mês, suponha que ela rode a 0,50 por 0,5 ao mês, a gente está falando de uma inflação no ano de 6%. Então, pensando como um divisor de águas, o 0,5, a gente está rodando há vários meses ainda muito próximo desse patamar, o que não é condizente com uma inflação na meta. Então, ainda na nossa cabeça, né, parece ainda bastante complicado, à luz das informações de hoje, dos últimos IPCAs, né,
que haja muito espaço, né, para o Banco Central aqui pensar em corte de juros no curto prazo, né? Inclusive a média dos núcleos ela voltou a acelerar na margem, É né? isso, exatamente. Você até teve algum momento positivo nesse sentido no final do ano passado, com a incidência aí dos impostos, né, que foram descontados, né? Mas esse momento já está para trás. Então, acho que no resumo da ópera aqui, né, os números ainda continuam bastante salgados para a gente imaginar um sinal muito forte aí de que a Selic venha a ser reduzida no curto prazo. E eu acho que dentro dessa lógica, né, Cavo, acho que é bom trazer um pouco à luz aí do que a gente tem visto, essas discussões que ganharam peso, né, nos últimos dias, né, a questão do crédito, se o que aconteceu com as americanas, né, com as lojas americanas, é sinal de algo mais espalhado no mercado de crédito como um todo, se isso eventualmente levaria o Banco Central a acelerar o corte de Selic, se a ideia de que o governo venha mais rapidamente com o arcabouço fiscal também possa acelerar o ciclo de cortes. Como que está a sua cabeça nesse sentido? Então, acho que são duas questões importantes, né? Vamos, em primeiro lugar, falar da suposta crise de crédito. Não há, nesse momento, né, fatos, dados que sugerem que o Brasil está, né, enfrentando ou está na iminência de passar por uma crise de crédito no sentido, né, de ter uma proporção tão grande a ponto de gerar, né, uma queda mais forte do nível de atividade, né? Isso não está aparecendo nas projeções dos economistas e o Banco Central, que é também o guardião do sistema financeiro, ele divulgou essa semana a ata do Comitê de Estabilidade Financeira, um outro comitê do Banco Central, como o Copom, que se reúne 4 vezes ao ano, onde ele aponta a desaceleração do crédito, né? Aponta, inclusive, sem mencionar nominalmente, mas claramente, o efeito do caso Americanas sobre o mercado de crédito privado. Mas o tom do Banco Central é de mostrar que o sistema financeiro continua sólido em termos de capital, em termos de liquidez, né? E não vê, né, nesses termos uma conjuntura, né, em que esse mercado de crédito estivesse, né, vamos dizer, na iminência de afetar de forma mais aprofundada a atividade. É claro, né, Marcos, que a política monetária, quando você está tentando restringir a demanda da economia, um dos canais é, evidentemente, o canal do crédito. É desejável. Né? Exato. Então você tem, é claro, aqui efeitos, né, no sentido de encarecimento de crédito e dificuldades das empresas nesse contexto, né? Mas é uma variável que busca, né, atuar no sentido de moderar a demanda e colocar a inflação na trajetória de convergência para a meta. Nessa circunstância, uma queda de juros, quando a inflação continua numa trajetória até, né, como apontamos, ascendente em termos de média de núcleos e as expectativas têm subido, ela vai, né, apenas gerar, né, uma desancoragem ainda maior, os juros de prazo mais longo eles subiriam, né, e isso acabaria não ajudando o mercado de crédito, né? Então, na nossa opinião, essa narrativa até muito presente hoje na mídia, na imprensa, eu mesmo dei entrevistas, né, em matérias que estão, né, com esse tipo de foco, né, não nos parece hoje convincente enquanto argumento para que o BC possa reduzir a taxa de juros mais rapidamente. E por quê? Não é porque, né, a política monetária ela não tenha que observar, né, os efeitos no mercado de crédito. Sim, ela tem que fazer isso e o Banco Central é guardião e falou que, se for necessário, né, se houvesse um quadro mais grave, ele poderia atuar, inclusive com medidas macroprudenciais, né? Ocorre que, numa circunstância em que a economia está relativamente aquecida,
a queda de juros ela não ajudaria o mercado de crédito, porque você teria o efeito, né, de rebote nas taxas de juros mais longas. O outro ponto que julgamos relevante e que, em alguma medida, né, tem gerado maior otimismo com relação à possibilidade de queda da taxa de juros mais precocemente, nesse ano de 2023 ainda, aí sim é muito importante, o anúncio do novo arcabouço fiscal, né? Tem havido aí algumas manifestações de membros do governo, a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, de que virá um arcabouço robusto, que agradaria o mercado, né? Hoje o presidente Lula falou que ainda não, né, recebeu, né, a proposta da Fazenda, enfim, mas que isso pode ocorrer proximamente, né? Aí sim, né, seria o governo, né, de alguma maneira buscando alinhar a política fiscal para aumentar a potência da política monetária e aí, né, facilitar a convergência da inflação à meta, né? Então isso sim é algo importante, embora nós aqui a nossa preferência é esperar, né? Vamos ver para crer como que fica, né, essa proposta a partir do momento em que a ala política do governo, né, possa apreciá-la, vamos ver se existe esse apoio, né? A gente sabe que tem ruídos aí, o próprio BNDES estaria estudando também essa questão, enfim. O Banco Central, da sua parte, né, ele pode, se nós tivermos a divulgação da proposta antes do Copom, ele pode até refletir, né, se ela estiver no caminho correto, né, ele pode até refletir a respeito da própria proposta no seu balanço de riscos, enfim. Mas, evidentemente, nós estamos num estágio muito inicial, depois tem que passar pelo crivo da área política, do presidente da República. A gente tem visto que isso tem sido um processo muito ruidoso, né? E depois pelo Congresso Nacional, né? Então, nesse contexto todo, né, a inflação preocupando ainda, né, o mercado de crédito desacelerando, mas de nenhuma forma nos parece estando na véspera de uma crise mais grave, né? E com a incerteza com relação à âncora fiscal, o Banco Central, na sua decisão de política monetária esse mês, ele provavelmente vai manter o curso, né, de manutenção da Selic e colocar um balanço de riscos ainda, né, com um certo viés, né, mais duro por conta, inclusive, dos dados de inflação, como o dado de hoje, que continuam, né, a preocupar. Essa é um pouco, essa é a nossa visão, por isso, em tese, né, nós continuamos vendo a queda da taxa de juros ainda distante, né, mais provavelmente no ano que vem, talvez, podendo ser antecipada mais à frente, para o final do ano, a depender aí do rumo, né, da política fiscal. Acho que é isso, né? Acho que a semana que vem a gente vai se debruçar nos dados americanos de inflação, né? Se vai ter alguma coisa mais detalhada pelo lado desse arcabouço fiscal, né? Que provavelmente o Lula vai receber em mais detalhes nos próximos dias. E provavelmente será tópico de abordagem nossa aqui nos próximos dias. E né? aí, depois da semana que vem, aí é a semana das decisões, né, do FED, do Copom. No mesmo dia, inclusive. De novo no mesmo dia, então certamente teremos aí um comentário a respeito. E na semana que vem, né, sempre tendo aí os dados mais importantes também, voltamos aí no nosso Ouriço Podcast. Ficamos por aqui e um bom final de semana aí a todas e todos que nos prestigiaram. Obrigado. Bom final de semana.